Boa noite, irmãos. Tá muito fraco. Boa noite. Quantos estão felizes nessa noite? Levante a mão. Pela graça de Deus, louvado seja Deus, porque todos estamos felizes, porque estamos na casa de Deus. Cumprimentamos os irmãos também que nos assistem pela TV JuVV, que todos se sintam abençoados por Deus nesta noite, onde nós temos um encontro marcado com o nosso Deus e com nossos queridos irmãos. Louvado seja Deus pela presença. Boa noite a todos. Que alegria, que felicidade estarmos aqui na casa do Senhor para adorá-lo e glorificar o nome dEle. Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias desse mundo. E eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês no livro de 2 Timóteo 3. Gostaria que vocês acompanhassem comigo o que diz lá. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes e tantas outras coisas. Eu não vou continuar, mas isso nos mostra que nós estamos nos últimos dias. As notícias dos jornais e tantas coisas que vemos até mesmo ao nosso lado nos mostra que Jesus está voltando. Só que isso nos desanima, né? Só que tem alguém que diz assim: não desista, eu estou voltando. Esse alguém é Jesus. Vamos cantar o hino agora que fala sobre essa esperança. Número 150 do nosso cenário. Não desistir. Quero ouvir todos cantando com entusiasmo. Vamos lá.
que essa seja a nossa esperança, pois nós pregamos a volta de Jesus. Nós pregamos que um dia nosso coração vai explodir de alegria ao vê-lo voltar nas nuvens do céu. E por isso nós somos um povo feliz, que cantamos dessa alegria. Vamos cantar o hino agora de número 489 do nosso inário. Grande alegria. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar a fé. Mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo não brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém? Que bom sabermos que tem um Deus no céu que nos ama, que faz de tudo para nos salvar. Nesse momento, eu gostaria de convidá-los a se colocarem em pé para nós cantarmos o hino Em Tuas Mãos, o hino 480 do nosso inário. Que você se entregue totalmente nas mãos desse Deus, que você esqueça todas as coisas ruins que está acontecendo na sua vida, porque sabemos que existem coisas ruins que acontecem na vida de qualquer pessoa, nós somos seres humanos. Mas agora é o momento de você entregar seu coração nas mãos do Salvador, para que Ele possa fazer milagres na sua vida. Vamos cantar? Ore a Deus nesse momento. Em tuas mãos, em tuas mãos, Se entregue nas mãos do Senhor. ó Deus, nos me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas
Com toda reverência, vamos dobrar o nosso joelho para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja teu nome, ó Deus, porque em tão boas circunstâncias o Senhor nos trouxe até na tua casa de oração nesta noite para nos entregarmos tudo em tuas mãos, porque só o Senhor tem o poder para nos transformar, de sermos um bom missionário e apressar a tua volta nas nuvens dos céus, para que um dia possamos ir morar com o Senhor para toda a eternidade. Te damos graças e te agradecemos também, Senhor, por mais um dia de vida que nos concedeu e por tantas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem nos tem abençoado em nossas vidas. Uma das bênçãos é estar no melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso Salvador Jesus nesta noite. E desde já entregamos em tuas mãos também os pedidos que estão no coração de cada irmão, de cada um que está nos visitando. Que desde já o Senhor possa estar atento a esses pedidos e que o Senhor atenda de acordo com a tua santa e boa vontade. Seja com todos os que estão nos assistindo neste momento pela TV JuVV também, que o Espírito Santo também aqueça esses corações também. E também possa falar muitos corações a respeito que o Senhor logo vai voltar para nos levar para o céu. Ser como pregador desta noite também, que mais uma vez ele seja usado por ti, que seja iluminado e venha falar em nossos corações e que nós como ouvintes possamos sair daqui e pôr em prática em nossas vidas tudo que nós aprendermos nesta noite. Pedimos essas bênçãos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Como a irmã já disse, é uma alegria estarmos na casa de Deus. Eu queria saber quantos estão nos visitando nesta noite. Por favor, levante as mãos que a igreja precisa saber. Quantos estão nos visitando? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Vocês estão no melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso Salvador Jesus. E com certeza, vocês escolheram a melhor parte do dia. Estamos, é de noite, mas escolheram a melhor parte, estar em comunhão, 1 hora apenas aqui, junto com nossos irmãos e louvando o nome do nosso Deus. Irmãos, como de todas as quarta-feiras de costume, nós temos o culto de oração, né? E nós agora então vamos nos reunir em grupo, irmãos, olha, o máximo 3 pessoas, para nós aproveitar o tempo que tem ainda para frente, né? Para que possamos terminar a programação também no horário certo, né? Então, irmãos, se reúnam, por favor, vamos nos reunir, grupos de 3 ao máximo, e vamos fazer os nossos agradecimentos e os nossos pedidos a Deus, que Ele está atento a ouvir o nosso clamor neste momento. Então, pode se reunir, irmãos, vamos, máximo 3 pessoas.
Quero convidar a todos os irmãos agora a cantar o hino dos bem-aventurados para o início do nosso culto. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve a profecia. Bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nela escritas estão. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e busca saber que o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar, pois o tempo está bem próximo. Amém. Boa noite. Bem-aventurado você que veio, porque o tempo é próximo. Vamos, você pode colocar para a gente, Netinho? Na semana passada, estudando a segunda parte das igrejas, eu fiz um comentário aqui, que em algum dia desses virá a última crise, né? E eu fiz um comentário dizendo que naquele dia tinha aparecido uma pessoa com ebola nos Estados Unidos, era o primeiro, pois ele morreu. E ontem apareceu o primeiro na Europa. E um dia desses vai ser a última crise. Um dia desses vai ser a última crise. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente estudou nas semanas anteriores? Estamos numa progressão do livro do Apocalipse, capítulo a capítulo, verso a verso. E o Apocalipse abre no capítulo 1 com Jesus se apresentando, dizendo quem ele é, e dizendo que ele é o revelador e que ele traz toda a informação para o seu povo, em todos os tempos, e especialmente nesse tempo em que a gente vive. Aí nós passamos para o capítulo 2 e para o capítulo 3, onde vimos a sucessão das igrejas, e as igrejas representam pelo menos 3 realidades. A primeira realidade é que eram igrejas reais, eram igrejas físicas, que de fato existiram, e nós vimos os locais, como é que estão atualmente, através de fotos. O segundo ponto é que são representações da história da igreja do Senhor no tempo. 7 igrejas, 7 períodos, 7 realidades diferentes. E nós hoje aqui vivemos o tempo da última igreja, Laodiceia. Isso nós vimos no capítulo 2 e vimos no capítulo 3. E agora no capítulo 4 a gente vai abrir uma visão muito interessante. Deus parece que faz um parênteses no meio do seu raciocínio. Ele diz que ele é o revelador e ele começa a revelar, e ele de fato revela. A gente precisa lembrar mais uma vez, o livro foi escrito lá no 1º século. Então quando a gente estuda a história das igrejas, desde o 1º século até os nossos dias, nós percebemos que Deus o quê? Revelou.
A gente olha para trás hoje e vê essa realidade consumada, mas para João aquilo era futuro. O que para nós é passado e que para nós é presente, para João era futuro. Mas agora Deus faz um parênteses. Faz um parênteses para levar João para uma visão diferente. A visão do trono, que está no capítulo 4. Abra sua Bíblia, portanto, no capítulo 4 de Apocalipse. E vamos fazer mais uma oração antes de adentrarmos ao texto bíblico. Curve sua fronte e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Bíblia, pelo Apocalipse, pelos Teus profetas, Senhor. Muito obrigado principalmente porque a Tua palavra está revelada para nós. Faz presença agora, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, dando significado ao que vamos estudar nesta noite. Te pedimos e te agradecemos, no nome santo, sagrado e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Apocalipse 4. 4:1 vai dizer o seguinte: depois destas coisas, depois de que coisas? Do que aconteceu no capítulo 2 e 3? Não. Depois do que foi revelado a João no capítulo 2 e no capítulo 3. Lembrem-se que eu falei a semana passada, Apocalipse não é um livro para ser estudado de forma sequencial, ou ele não é lógico, ele não é aritmético do ponto de vista de estar um evento após o outro. Né? Os eventos se entrelaçam. Então, depois destas coisas, o quê? Do que foi revelado no capítulo 2 e no capítulo 3. Olhei, diz João, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Deus continua revelando. Deus continua revelando para João. João olha e vê uma nova realidade. Através da onde? De uma porta aberta. Se vocês lembrarem no capítulo 3, o capítulo 3 falava de uma porta aberta, não é? E fala mais ali, ó, e a voz que eu ouvia, que como uma trombeta falava comigo. Então, duas primeiras realidades para a gente pensar. A primeira, uma porta aberta. Lembre-se de Apocalipse 3, no verso 8, que dizia assim: conheço as tuas obras. É Jesus falando com a igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta o quê? Aberta. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia, a penúltima igreja, vocês lembram? De 1821 a 1844. Um curto período de tempo. Uma igreja fiel, uma igreja que começou a pregar novamente sobre a volta de Jesus. E nesse período abre-se uma porta. A porta da onde? A porta da passagem de Jesus do santo para o santíssimo, como nós vimos na semana passada. Essa é a porta que Jesus vê. João, desculpa. E o que Jesus vê? É o que nós vamos ver na sequência agora. Mas antes disso, vamos lembrar mais um texto. Tem um problema aqui com o passador. Aí. Mais um elemento. Eu fui arrebatado, diz lá Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma o quê? Grande voz como de quem? De trombeta. E vocês vão lembrar quando estudamos Apocalipse no capítulo 1, de quem era essa voz? De quem era, irmãos? Essa voz do capítulo 1? Como de trombeta, de quem era essa voz? De Jesus. É Jesus que continua revelando. Ele é o revelador. Ele é o espírito de profecia, não é? E aí ele vai revelar, agora no capítulo 4, 2 e 3. E logo fui arrebatado em espírito. João é colocado em visão. E eis que o quê? Um trono estava posto no céu. Através da porta que foi aberta, João vê o quê? Um trono. E um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, vejam que interessante. Quando ele diz ali, e um assentado sobre o trono,
o comentário bíblico adventista diz o seguinte, que o termo usado para esse é um termo que indica princípio, mas não indica fim. Por quê? Porque quem está sentado sobre o trono não é alguém que eu e você conseguimos compreender com a nossa mente finita. É aquele que é descrito na pessoa de Jesus lá no capítulo 1, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alguém que não pode ser descrito por uma mente finita como a nossa. E João percebe isso, porque veja a forma como ele começa a descrever. O que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Ele não tem como descrever. Ele começa a imaginar alguma coisa como para poder fazer um antropomorfismo, né? Fazer com que a gente consiga humanamente compreender a figura do que ele estava vendo. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Ele usa uma série de figuras para tentar descrever Deus sentado no seu trono. E a única que a gente consegue entender é o arco sobre o trono, de forma mais clara. Por que a gente consegue entender? Porque esse arco é o mesmo do Antigo Testamento, que foi colocado logo após o dilúvio, demonstrando a misericórdia e a justiça do Senhor. Não é? Prossigamos. Essa visão do trono, ela não começa aqui em Apocalipse. Ela já foi descrita outras vezes na Bíblia. O profeta Isaías e o profeta Ezequiel também tiveram essa visão do trono. Vejam como eles colocam isso. Lá em Isaías 6, no verso 1, diz: E eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ezequiel diz, e talvez Ezequiel seja a visão mais maravilhosa, que nos deixa mais estupefatos ao ler o texto bíblico, não é? Havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. Veja como agora Ezequiel está descrevendo. E sobre essa espécie de trono, havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. Homens inspirados por Deus, tentando descrever algo que a gente não consegue entender, mas que nos revela que há, depois da porta, um trono no céu. E nesse trono está sentado o Senhor Deus. Né? E é uma cena. E agora a gente vai ver o restante da cena. Essa é a visão que uma das figuras que eu achei na internet demonstra. Tentando, em forma de arte, explicar o que é essa visão que João teve. Apocalipse 4:4 vai dizer: E ao redor do trono havia o quê? 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Qual é a cena que nós temos? Além do trono, nós temos uma cena de julgamento. Quando você vê um tribunal do júri, você vai ver alguém sentado para julgar, o juiz, e você vai ver ali, varia a forma de disposição, mas algumas pessoas colocadas em cadeiras analisando toda aquela situação que está sendo estudada para ter o quê? Um veredito, para ter um julgamento, para ter uma decisão sobre aquilo que está sendo analisado. A visão do trono, em primeiro lugar, nos demonstra que João adentrou o céu. E em segundo lugar, nos demonstra que João percebeu uma situação que havia ali. E nós vamos percorrer um pouco mais sobre isso quando estudarmos o começo do capítulo 5. Mas qual é a cena que João está vendo? É uma cena de julgamento. E ali tem 24 anciãos. E esses 24 anciãos estão assentados junto com o Deus Todo-Poderoso, compondo esta cena de julgamento. E ali diz assim, dá alguns detalhes, né? Vamos ver como é que está na nossa figura ali. Essa seria, imaginariamente, a cena dos anciãos colocados à volta do trono de Deus. 12 de um lado, 12 do outro, no caso da nossa figura. Né? Algumas realidades. A primeira é que eles têm o quê? Uma roupa branca.
Portanto, representando, a gente já viu na semana anterior, né, no último estudo que fizemos, representando a justiça. Eles estão cobertos pela justiça de Cristo. E eles têm coroas. E o mesmo Apocalipse vai dizer sobre as coroas que são dos salvos. Portanto, na cena do trono, nós temos 24 anciãos que são pessoas justificadas pela justiça de Cristo e que estão salvas. Quantas pessoas nós conhecemos que já morreram e que estão no céu? 2? Pelo menos 2, né? Quais são? Moisés e Elias, né? Moisés e Elias. Um que foi ressuscitado, né? Representando o povo do Antigo Testamento, a segunda testemunha, e o outro que foi o quê? Trasladado, vivo, né? Que representa aqueles que não passarão pela morte, não é isso? Nós não sabemos quem são os outros 22, ou nós não sabemos nem se Moisés e Elias fazem parte dos 24, mas o fato é que esses 24 que estão lá são pessoas que passaram de alguma forma por aqui, ou trasladados ou ressuscitados, né? Existem algumas hipóteses. A primeira das hipóteses é que desse grupo está formado por parte daquelas pessoas que ressuscitaram junto com Cristo lá em Mateus 27, no versos 52 e 53. A segunda hipótese, dizem os estudiosos, poderia ser a representação, essa representação de 24, é porque o sacerdócio levítico era formado por 24 sacerdotes que se revezavam no serviço do templo. 2 hipóteses. Pode não ser nenhuma das duas também, ser somente simbólico. A gente precisa lembrar do seguinte, né? A gente não pode se fixar nas árvores e perder a floresta. Quando você estuda Apocalipse, está lotado de símbolos. Se a gente quiser explicar cada um dos símbolos de forma absolutamente minuciosa, a gente vai se perder nos símbolos e vai principalmente perder o principal, que é o que representa a mensagem que Apocalipse está nos dizendo, né? Como, por exemplo, nesse caso do capítulo 4, como a gente vai ver ao final. Essas são algumas hipóteses. Continua o texto. E do trono saíam relâmpagos e trovões, que representam a presença de Deus, né? Vocês vão lembrar lá no Monte Sinai, né, quando o povo está ao pé do monte e a glória de Deus se manifesta, até, o que eles falam para Moisés? Moisés, vai você lá e resolve com Deus, né? Porque eles ficaram o quê? Ficaram com medo da presença de Deus através da manifestação da sua glória, né? E vozes, e diante do trono ardiam o quê? 7 lâmpadas de fogo, as quais são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. 7 representa plenitude, não é? Plenitude, a presença plena do Espírito de Deus diante do seu trono. Apocalipse 4, no verso 5. O verso 6 vai dizer: e havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Mais uma vez, João tentando trazer, através de figuras conhecidas para ele, a representação daquilo que ele via, não é? Para nós hoje o vidro é alguma coisa assim muito comum, né? A gente vê todo dia. Mas, por exemplo, eu estive na casa da senhora White, e até a gente comentou, acho que o Hélio comentou isso comigo. Os vidros da casa ainda são muito antigos. E quando você para na frente do vidro e vai olhar para fora, você tem uma certa dificuldade de ver o que está lá fora, porque o vidro ele é todo ondulado, porque ele é muito antigo, né? Hoje não, hoje quando você olha através do vidro da sua casa, praticamente às vezes você nem percebe que tem um vidro. Tanto é assim que tem que se colocar faixas, né? Para a pessoa não passar ali e tacar a testa na porta de vidro às vezes. Mas naquele tempo não. Então João representa como um vidro, era algo que era fascinante para ele, né? E no meio do trono e ao redor do trono, agora João vê mais algumas coisas. O quê? 4 animais. E esses 4 animais estavam cheios de olhos, ou seja, eles estavam atentos à cena que estava acontecendo. Porque esses olhos estavam à frente e atrás. Mais uma vez, não nos percamos nas figuras, mas alguns detalhes são interessantes da gente perceber, né? O primeiro animal era semelhante ao quê? A um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O que a gente vê então nesses animais? Um leão,
um carneiro, né? Um cordeiro, alguém semelhante a um homem e uma águia. O que podem representar esses animais? Também algumas hipóteses, né? Aqui a nossa figura mostrando esses animais na frente do trono, os 4 animais. Algumas hipóteses. Para o primeiro animal, Jesus é representado muitas vezes na Bíblia como o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Né? No Apocalipse, pelo menos 40 vezes. Né? E isso pode representar, dizem alguns outros estudiosos, a majestade ou o poder representado pelo animal. O segundo animal, o cordeiro, Jesus também é chamado na Bíblia do Cordeiro de Deus. Né? E isso demonstra, e uma outra figura que traz o caráter de Deus e a sua fidelidade. O terceiro animal, o rosto de um homem, ou Jesus é chamado na Bíblia de o Filho do Homem, né? Que demonstraria o que? A inteligência, a sabedoria do Senhor como o Filho do Homem. E finalmente a águia, que tem relação com o Evangelho de João, do Jesus Criador, do Deus Criador, e que tem soberania sobre todas as coisas. Alguém que vê todas as coisas de cima, onipresente, onisciente, né? E aí, finalmente, o nosso último texto desse capítulo. O capítulo é muito curto, ele tem apenas 11 versos. E os 4 animais tinham cada um, de per si, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. A gente já analisou a questão dos olhos. As asas em profecia, via de regra, elas representam o quê? Alguém sabe? Rapidez. Rapidez, né? Se eram 6 asas, eram animais, portanto, o quê? Muito rápidos, né? E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Porque vejam, os animais eles são uma representação, mas de fato, de verdade, eles são representados como anjos na figura, né? A gente viu até as asas em todos os animais. E os anjos estão na frente do trono e na frente do Senhor. E o que eles fazem na presença de Deus? Eles dizem o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Há uma lição muito importante aqui para nós. Lembrem-se, quando estudamos Apocalipse, é verdade, nós estudamos para entender o nosso passado e para conhecer do nosso futuro. Mas não nos exclui entender e aplicar lições para nós hoje. E o Apocalipse todo nos traz lições para hoje, como nós vimos na questão das igrejas. Todas as igrejas tinham algum tipo de lição para nós como igreja hoje, né? E quando nós vemos seres como os anjos na presença de Deus, reconhecendo como Deus é, ou quem Ele é, eu e você temos que fazer essa mesma pergunta, ou devemos fazer esta pergunta para cada um de nós. Qual é a nossa reação quando nós estamos na presença de Deus? Qual é a nossa reação quando a gente vem até a igreja, a gente fala que a gente vem aqui para encontrar com Deus, não é verdade? Agora, como é que a gente se comporta quando estamos na frente dele? Como é que a gente se comporta quando a gente pede para que ele ande com a gente todo dia? Senhor, acabei de entrar no meu carro, senta aqui do meu lado, anda comigo. E aí o cara fecha você. Qual é a reação que você tem? Senhor, vem para o meu trabalho, senta aqui do meu lado, dirige o meu negócio, dirige as minhas ações. E aí você toma um calote. Qual é a sua reação? E aí aquele negócio que você estava fazendo não saiu exatamente como você queria que saísse. Qual é a sua reação? Senhor, habita a minha casa. Esse talvez seja o nosso maior desafio, né? Habita na minha casa, Senhor. Cuida da minha família. Esteja entre nós o tempo todo. E essa oração, eu garanto para vocês, a gente faz, deve ser a oração que a gente mais faz. Porque seja agradecendo os alimentos, seja fazendo culto, não importa.
Seja na hora de dormir, seja na hora de acordar, você vai pedir para o Senhor, fala, Senhor, habita a minha casa. E o Senhor vem e habita a sua casa. E como é que a gente se comporta na presença do Senhor? Será que nós, como os anjos, reconhecemos quem Ele é? Santo, santo, santo. Continua o texto bíblico. E quando os animais davam o quê? Glória, porque eles não dizem só que Ele é santo, não dizem só que Ele é todo-poderoso, não dizem só que Ele era, é e há de vir. Eles ainda dão glória e dão honra a Ele. E ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. É uma figura muito batida, mas eu vou usar aqui, porque está nesse contexto. Né? A gente faz esse tipo de reconhecimento para seres humanos todos os dias. Todos os dias. Né? Eu tenho uma dificuldade enorme. Eu vou fazer audiências, eu sou advogado, alguns aqui sabem. Eu vou fazer audiência, e é praxe da audiência, não é, Vanessa? Chamar o juiz de excelência. Eu não chamo. Eu não chamo. É doutor. E muitos ficam incomodados, eu percebo. Quando fala doutor, eles ficam incomodados, porque eles querem ser chamados de excelência. E há o outro lado da questão, não é só ele que quer ser reconhecido em quem ele é. Há o outro lado da questão daqueles que o reconhecem a mais do que ele é. Porque às vezes eu vejo advogado chamando até a secretária de excelência. Não é só o juiz, é até a secretária. A secretária está ali, né? O escrevente está ali, digitando alguma coisa para fazer a ata, e eu vejo o advogado virando para ela e falando assim, não, excelência, só pode constar um pedido meu, gostaria de requerer, só pode deferir. Ela é só a secretária. Mas há um exagero dos dois lados. Isso só para demonstrar o seguinte, nessa terra a gente reconhece as pessoas aqui. Por que a gente não reconhece o Criador? Por que às vezes nos comportamos como se Ele não fosse o Criador? O Santo, Santo, Santo. Continua o texto. E os 24 anciãos, agora eles também, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo o quê? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Você não diz amém? Amém. Ele criou todas as coisas. Ele criou eu e você. Eu e você estamos aqui nesta noite porque Ele permite que nosso coração continue batendo. Quando nós acordamos, o primeiro suspiro da manhã, glória a Deus. Quando o nosso olho abre mais uma vez, glória a Deus. Quando voltamos para a nossa casa à noite, glória a Deus. Quando nos encontramos com a nossa família, glória a Deus. É só Ele que é digno de toda a honra e glória, porque Ele tem todo o poder. Ele é o Criador. Agora pensem no seguinte. O que essa cena representa na minha e na sua vida? O que muda? Tá bom, Marcelo, essa teoria ela é toda muito bonita. Mas o que muda e o que reflete na minha e na sua vida amanhã, esta cena que a gente está vendo? O céu está aberto. E desde 1844 há um julgamento em curso. Talvez seja o maior julgamento da história. Ele está em curso. A última vez que eu estudei isso, estava no auge do julgamento do mensalão. Né? Estava no auge. Então era muito fácil usar aquelas figuras do dia a dia do julgamento do mensalão para fazer a comparação com essa cena de julgamento. Mas o fato é o seguinte, e eu lembrei disso enquanto estudava esse tema. Né? Algumas pessoas naquele julgamento foram condenadas, não foram? E às vezes a gente olha para aquelas pessoas assim e a gente esquece que eles são seres humanos. Aí você vai falar assim, mas eles erraram. E pela lei nem vão pagar o que deveriam pagar, mas erraram e estão pagando alguma coisa. Mas esse não é o caso. O caso é o quanto é triste ver alguém sair condenado de um julgamento. O quanto é triste.
por mais que eu tenha divergências ideológicas com várias daquelas pessoas, por mais que eu ache que eles foram tremendamente desajustados no que fizeram e prejudicaram um número enorme de pessoas, por mais que tudo isso me atinja como ser humano, o fato é que no final das contas, quando eu olho para eles, eu lembro que eles são seres humanos, pecadores como eu e como você, e que passaram por um julgamento e foram condenados. Há um outro julgamento em curso. Pessoas estão sendo julgadas. Os arquivos estão abertos e haverá um momento em que o julgamento também será fechado. Não me julguem pelo que eu vou falar, mas eu vou dar isso de exemplo para vocês entenderem. Nessa mesma viagem que eu fiz, eu passei por Las Vegas. E eu entrei num cassino. Não entrei para jogar, irmãos, tá bom? Não entrei para jogar. A curiosidade. E eu fiquei cerca de 20 minutos dentro daquele cassino. E talvez tenha sido uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. E eu conto para vocês, para que se você tem a oportunidade de ir até lá, não passe por isso. Dentro daquele lugar, algumas coisas muito claras. Jogo, que talvez seja o menor dos problemas naquele ambiente. Bebida. Glutonaria. Drogas. Talvez, eu não vi, mas parece induzir. Prostituição às claras. Às claras. Dinheiro, poder, pessoas tristes. Você percebe algumas pessoas que trabalham lá dentro, porque estão lá, porque não tem outra coisa para fazer da vida, tem que estar lá. Ou pelo menos não tem naquele momento. Mas a pior das impressões que ficou na minha mente não foi essa. Porque também tinha gente que, como eu, estava só passeando ali dentro, só olhando aquele ambiente. Talvez com impressões iguais às minhas, talvez com impressões diferentes das minhas. Mas o fato é que nunca vi num local, nunca vi uma concentração por metro quadrado tão grande de gente perdida. E não pense assim, Marcelo, você está julgando. Não estou julgando. Eu estou fazendo uma análise prática do que estava acontecendo ali. Eu me senti tremendamente triste e impotente naquele lugar. Triste e impotente. De ver tanta gente que está passando por ali. Passando pelo julgamento no trono. Eu não sei em que momento. Não sei se eles ainda vão ter chance de se recuperar ou não, eu não sei. Uma cena triste. Mas hoje de manhã, e eu fecho com esse pensamento, hoje de manhã eu ouvi um sermão do pastor Ivan Saraiva. E o Hélio também ouviu porque eu mandei para ele. E no final daquele sermão, de alguma forma eu me senti como aquelas pessoas do cassino. Dentro do raciocínio dele, e ele analisava alguma coisa paralela ao que a gente está estudando aqui, mas dentro do raciocínio dele, ele falou assim, a pior tragédia que pode ter na vida de um ser humano, ela é estar perdida, e não estar perdida lá no cassino, mas estar perdida aqui, dentro da igreja. E ele falou uma frase que me impactou demais, eu não lembro assim textualmente, mas me cobrem, podem me cobrar, se eu estiver falando alguma coisa diferente do que ele falou. Ele falou, talvez um dos lugares onde haverá mais gente perdida é dentro da igreja. Isso doeu demais em mim. E ele continuou o raciocínio dele e falou assim, e aí eu chorei. Ele falou assim, quantas pessoas na sua família ainda não vieram a Cristo por sua causa? Por causa do que você representa. Por causa do que você não fez, ou do que você fez. Por que essas pessoas ainda não vieram? Qual é o testemunho que eu e você temos dado como aqueles que dizem que seguem a Cristo? Como nós temos vivido e como nós temos pregado o Evangelho com a nossa vida? Em algum momento, eu e você também estaremos passando pelo trono, pela sala do julgamento. E só há
uma chance para mim e para você, mas nenhuma. E ela se chama Cristo. É a nossa única chance. É a nossa única saída de passar por aquela sala como os 24 anciãos, com as roupas brancas da justiça do Senhor, como nós vimos na semana passada. É colocarmos aos pés de Cristo a nossa vida, a nossa vontade, os nossos eu acho, os nossos eu penso, os nossos eu sou assim mesmo, para que Ele faça em nós aquilo que só Ele é capaz de fazer, porque nós não somos capazes. A boa notícia é essa: há um julgamento, há uma cena de julgamento. Mas naquele trono está sentado aquele que nos ama mais do que qualquer outro que nessa terra aqui. Ele nos ama mais do que qualquer outro. Ele nos quer mais do que qualquer outro. Ele quer nos levar para a eternidade mais do que qualquer outro. Desculpa. E nele nós temos certeza de que tudo terminará bem. Por isso o meu convite para você essa noite, ao estudarmos a cena do trono, é fazer isso prático na nossa vida amanhã, hoje, agora, para depositarmos aos pés do Senhor tudo aquilo que nós achamos que somos, para sermos aquilo que Ele é, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, sermos mais felizes nessa vida e desfrutarmos da eternidade. Fique de pé, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, santo, santo, santo Tu és, Senhor. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos cobre com a justiça de Cristo. Nos dá as vestes brancas, Senhor, as vestes da justiça. Nos leva para casa, Senhor, e coloca na nossa cabeça as coroas que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Nos permita, Senhor, pegar um dia essas coroas e assim como os anciãos, colocarmos todas elas aos Teus pés, reconhecendo quem Tu és. Muda a nossa vida, Senhor, desde agora. Habita a nossa história, habita a nossa casa, guarda a nossa família, os nossos amigos e nos transforma nos Teus sonhos, Senhor, para que possamos transformar também a vida de outras pessoas pelo Teu poder. Guarda-nos, nos leva para casa em segurança, nos traz aqui no sábado, no próximo domingo, nos permite continuar estudando o livro do Apocalipse, Senhor, e que esse livro tenha significado nesse tempo em que estamos vivendo, porque dentro em breve estaremos contigo eternamente nos céus. É o que nós te pedimos, o que nós já te agradecemos. No nome santo, sagrado, poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Em nome da liderança desta igreja, nós queremos agradecer pela presença de todos os irmãos, pela mensagem do Marcelo e as pessoas que nos visitam também. Convidamos a estarem aqui no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Desejamos um restante de semana abençoada por Cristo Jesus.